Pô, meu povo, professor Diogo Xavier na área. Dessa vez não é para uma aula, dessa vez é para a gente corrigir, responder a prova de História da Guarda Municipal de Olinda, que foi realizada ontem. Eu estou fazendo hoje. Esse nem é um gabarito extraoficial, porque já saiu o gabarito, mas eu vou responder a prova aqui com vocês, que eu tinha prometido que ia fazer isso e vou fazer, tá certo? Primeira coisa que eu queria dizer para todo mundo, gente, prova difícil, que foi o caso dessa prova, é difícil para todo mundo. O que acontece? Geralmente, a quantidade de acertos necessários, ela cai. É isso que vai acontecer. Não tem como uma prova tão difícil dessa manter aquela quantidade de acertos que a gente geralmente pensa para uma prova, tá certo? Segundo, pelo menos na parte de história, eu não vi nenhuma questão que pudesse ser anulável, passível de anulação, tá certo? Sendo bem direto. Nas outras disciplinas, eu recomendo que vocês procurem os professores que têm capacidade técnica para isso, né? Então, do direito, do português e tal, para fazer os recursos. Eu acho que se cabe, você deve sim buscar os seus direitos, tá certo? Sobre questão de fraude, que eu vi muita gente falando, eu não posso dizer o que vai acontecer e também não sei como é que vai se tratar isso. Mas uma coisa que eu recomendo, minha gente, é primeiro, calma, tentar buscar o que for mais correto e não parar os seus estudos. Se você estiver focado em outras provas como PMPE, PMPB, não pare os seus estudos. Está saindo agora Ilha de Itamaracá, que deve sair com vaga para a Guarda Municipal, mais vaga do que Olinda, inclusive. Então, assim, gente, o que você não pode fazer, mesmo que você tenha tido um resultado ruim, é você desistir, parar, abandonar tudo. Você não deve fazer isso, ok? Então, se você estudou, se esforçou, você adquiriu muito conhecimento, isso fica para as próximas provas. Beleza? Tranquilo, meu povo. Isso aqui não é papo de, professor, que não. Não, gente, eu já reprovei muito concurso, eu sei o que é isso, e o que faz a gente travar é a gente ficar só pensando no que deu errado e não pensar no que deu certo. Tranquilo? Beleza? Então vamos lá, vou jogar aqui na tela. De antemão, enquanto eu vou jogando na tela que eu vou falando. Minha gente, eu tinha falado, olha, vou fazer questões mais longas, porque eu acho que deve cair questão longa também na prova de vocês. Minha gente, todas as questões de vocês foram questões longas, questões trabalhosas, todas. Olha o tamanho dessas questões. Gente, por isso que eu reforcei tanto a ideia de que a gente precisava trabalhar, ler, porque é muito importante, de fato, essa situação. Tá certo, meu povo? Então, assim, você precisa entender que cada vez mais as bancas estão pedindo questões complexas, de história, de português, de direito, de tudo, ok? Massa? Vamos nessa. Questão 16. A beleza de Olinda foi sempre referida desde seu donatário, Duarte Coelho, passando pelos demais funcionários portugueses e viajantes de outras nacionalidades. Já nos seus primórdios, aspectos paisagísticos encontram-se largamente documentados. Cunhada de Formosa, pela beleza natural que propiciava do alto de suas colinas, a vila passou a ser complementada com as diversas construções empreendidas pelo homem, mais precisamente pelos representantes do rei e da Igreja Católica de Portugal. Foi essa dimensão paisagística que, segundo os rumores da história, motivou a escolher o sítio para a sede da sua capitania, ao exclamar: linda terra e outeiro para edificar uma vila. E lembra do que eu falei? Texto de apoio. Agora nós vamos para o enunciado. Então, a referência está na revista Arquivo Público. Olha, eu falei isso diversas vezes. Texto de apoio, enunciado, alternativo. Eu falei isso, é assim que se constrói uma questão trabalhosa. Então, esse texto de apoio serve para você pensar o quê? A Olinda é uma cidade linda, beleza, bonita, vamos para o que a questão está pedindo. Considerando o fragmento acima, que se refere à história da fundação de Olinda, avalie as afirmações a seguir. Então, é uma questão, foi, na minha opinião, a melhor questão da prova de vocês. Foi uma questão que tem um texto de apoio legal, foi uma questão que tem um enunciado direto e que tem alternativas legais. Então, vamos lá. Após tomar posse da capitania de Pernambuco em 1535, Duarte Coelho seguiu para o sul, porque ele chega em Igaraçu, eu falei isso, seguiu para o sul, em busca de um lugar para se instalar. Encontrou um local estrategicamente ideal no alto das colinas,
onde existia uma pequena aldeia chamada de Marim, a Marim dos Caetés, pelos índios, instalando aí o povoado que deu origem a Olinda, perfeito. 12 de março de 1537 é o que? Data da fundação de Olinda. Duarte Coelho enviou ao rei de Portugal, Dom João III, o foral, carta de doação que ele escrevia a todos os lugares e benfeitorias existentes na vila. Nas praias, a vila foi fortificada para a defesa e do alto da colina se expandiu em direção ao mar, ao porto e ao interior, onde ficavam os engenhos de açúcar. Perfeito. A partir de Duarte Coelho, engenho de açúcar. Enfim, é isso. Não se sabe o dia da fundação de Olinda. Por quê? Lembra que eu falei, 12 de março é o dia considerado a fundação de Olinda. Sabe-se que o povoado prosperou tanto que em 1537 já estava elevado à categoria de vila. Exatamente, a vila de Olinda em 1537 com o foral. As três estão perfeitas. A quarta questão é a que tem o erro. E, gente, eu falei aqui para você várias vezes. Meu povo, a chegada dos holandeses é um momento que Olinda vai perder espaço para Recife. Durante o período holandês, a sede era Recife, sobretudo no governo de Nassau. E é o que ele vai dizer aqui. Em 16 de fevereiro de 30, os holandeses invadiram Olinda, beleza. E conquistaram Pernambuco, tomada a cidade, os holandeses se estabeleceram no povoado de Ilha, junto ao porto, e fizeram de Olinda a sede do seu governo. Eles colocaram essa questão, justamente o erro está na quarta, porque a sede foi Recife. Beleza, meu povo? Então, o erro está só nessa quarta questão aí. Vamos para a segunda. Minha gente, as próximas questões, eu vou dizer uma coisa aqui que eu achei... Eita, passei demais. Que eu achei muito errado. Mas qual é a questão? Não é passível de anulação. É uma questão muito específica. Eita, voltei demais. Né? Tá. Eita. É uma questão muito específica. Muito. Mas não tem como anular, certo? Vamos lá. O Conselho de Preservação, e eu acho péssimo, minha gente, eu acho muito errado isso, porque, veja, você focar num detalhe, não mede conhecimento. Isso não mede conhecimento. Olha, eu, por exemplo, sou professor e eu não elaboro prova pedindo uma coisa super específica. Sabe por quê? Porque isso não mede conhecimento. O aluno vai chutar e vai acertar. E o aluno que estudou, ele fica confuso na hora e perde. Então, eu acho equivocado. Mas, pelo visto, a Consulpan acha que é assim. Depois me dê feedback também. Eu estou acompanhando com os meus alunos, o grupo da Isolada, eles estão comentando muito sobre direito e português também, que tem questões bem complicadas, mas vamos nessa. O Conselho de Preservação vem atuando basicamente por demanda, tendo como principal atividade a análise de projetos. Não dispõe de estrutura física e operacional que lhe garanta exercer as suas competências legais previstas no artigo 2º da Lei Municipal 4.119 de 79. Outro aspecto observado foi a insuficiência da composição do Conselho, a qual não contempla a representação de agentes sociais envolvidos com a questão da preservação da nucleação histórica de Olinda. Vale salientar que o Conselho funciona atualmente com a composição divergente prevista no artigo 3º da citada lei, evidenciando-se a necessidade de atualização deste instrumento legal. A avaliação do Sistema de Preservação do Patrimônio Histórico de Olinda, Prefeitura Municipal, conselheiro, relator Fernando Corrêa. De acordo com o trecho do relatório descrito acima, tem-se a preocupação com a preservação do patrimônio de Olinda, visto sua importância, não apenas para o país, mas também para a humanidade. A respeito desse problema, avalie as seções a seguir e a relação proposta entre elas. Foi constatada a inexistência de fundo regulamentado para contribuir com a manutenção de sustentabilidade do sistema de preservação do patrimônio histórico. Está no texto isso, né? Entende-se por sustentabilidade a geração permanente da receita suficiente para garantir a conservação dos monumentos da nucleação histórica de Olinda. Ou seja, deveria ter uma grana recorrente na cidade só para preservação. Apesar de instituído na Lei Municipal número 4.119 de 79, que juntamente criou o Conselho de Preservação e a Fundação Centro de Preservação do Sítio Histórico de Olinda, o Fundo de Preservação nunca foi regulamentado. É verdade também, não por isso que não tem dinheiro. Então, nosso gabarito é letra A, que significa o quê? As duas estão corretas. E a segunda está dizendo, não tem grana, porque não foi estabelecido regulamentado, o fundo para que tivesse esse dinheiro para preservação. Tá verdadeiro isso. Professor, isso é questão sobre patrimônio, exatamente, minha gente, mas é o específico do específico. Enfim, vamos nessa.
O jardim foi concebido para resgatar os quintais típicos de Olinda, cantados por poetas intelectuais. Nele, o visitante encontra o aconchego da sombra de imensa cajazeira e de outras árvores tropicais, como também a água fresca do chafariz, a fruta colhida na hora, o banco para descansar. Vamos lá. Então, ele está falando sobre jardins. Considerando o fragmento acima que se refere ao Museu Regional de Olinda, avalie as afirmações a seguir. Aí você vai ter que falar especificamente sobre o Museu de Olinda. Vamos lá. Gente, A1 diz assim: o prédio do Museu Regional de Olinda é um solar em estilo neoclássico, construído em 1745 e 1749. Gente, quando eu falei sobre o Palácio dos Governadores, eu falei que o estilo neoclássico é um estilo do século XIX. Então, está incorreta a afirmação de que o estilo neoclássico é do século XVIII. Entenderam isso? Então, o que a gente faz? A gente vem para as alternativas e já exclui a A, a B e a D. A gente fica entre 2 e 3 e 3 e 4. É assim. 2. No quintal foi feito um jardim com árvores tropicais, chafariz e 2 lápides tumulares do século XVII, originárias da ruína do antigo convento do Oratório de Santa Mara da Água Fria. O decreto estadual, essa de fato eu não saberia, tá, minha gente? Mas como já tem nas alternativas, eu não saberia essa, eu estou dizendo de verdade. Mas como já tem nas alternativas, você faz matando também isso, né? Porque a dúvida ficaria na quarta questão. O decreto estadual número 363, de 28 de dezembro de 34, determina a fundação de Olinda no Museu Regional, com ação ligada às festividades do quarto centenário da chegada do Duarte Coelho. Duarte Coelho chega em 534, quarto centenário, 400 anos. Realmente é isso aí, tá certo? E a quarta questão: a maior parte do acervo de objeto do museu foi selecionado e colhido quando Teresa Costa Rego, lembra que eu falei de Teresa Costa Rego, quando eu falei sobre arte, quando eu falei sobre pintura, pessoas de Olinda, eu falei de Teresa Costa Rego, certo? Mostrei, inclusive, aquela imagem dela da Batalha de Tejuco-Papo. Ao montar a exposição permanente, esta diretora teve como critério selecionar objetos do século XVII, XVIII e XIX para acompanhar as características arquitetônicas do sobrado escolhido para a instalação do museu. Então, o nosso gabarito é a letra E. Entendeu isso? Então, essa relação aí é a letra E. Complexo, mas é isso aí. Beleza? Me digam quantas vocês acertaram, por favor. Tá certo? Me deem boas notícias, por favor. Se tiver má notícia, pode dar também, mas se tiver boa notícia, eu prefiro. Né? 19. Uma questão interessante a notar: o movimento colonial da América. Aqui vai uma crítica, inclusive, à Consulpan. É você falar de Olinda, você falar de patrimônio e você focar só naquele patrimônio formal. Cadê o Mangue Beat? Cadê o frevo? Cadê o maracatu? Não tem. Então, acho isso muito problemático nessa prova, tá certo? Já falar disso. Uma questão interessante a notar: o movimento colonial da América é a maneira como o Araripe situou o movimento dos mascates em 1710. Opa, uma questão sobre guerra dos mascates. Segundo suas perspectivas, já em 1710, havia um desejo de independência e de república no Brasil, motivado, antes de tudo, pela comoção popular. De 1710, quando apareceu a primeira agitação separatista na América, até 1822, quando o Brasil proclamou a sua independência política. Decorreram 112 anos. Espaço dentro do qual se formulou, cresceu e completou-se o pensamento autônomo das colônias americanas, e hoje a América libertada constitui 19 repúblicas. Naquele período do século XIX, todo mundo se libertou, beleza. Mas lembra o que eu falei. Guerra dos Mascates é uma revolta nativista, certo? Se liga nisso. Tristão de Alencar, Araripe, beleza. Então, essa questão vai falar sobre a Guerra dos Mascates. Ok. De acordo, então, texto de apoio, enunciado. De acordo com o trecho acima considerado e considerando o pioneirismo dos olindenses com o primeiro grito da República, eu falei disso na nossa revisão de véspera. Em 1710, assinale a alternativa correta. Então, ele está pedindo a alternativa correta em relação à Guerra dos Mascates. Letra A. A Marinha dos Caetés também é palco de um símbolo que comprova o fervor revolucionário e a afirmação de valores monárquicos para a Guerra dos Mascates reforça valores monárquicos com o grito da República? Óbvio que não, tá, minha gente? Letra B. O fato olindense foi proclamado pelo capitão-mor Bernardo Vieira de Mello. Lembra que eu falei? Bernardo Vieira de Mello é o cara que dá o grande grito, que dá o grito da República e é o grande líder dos olindenses. Então, o vereador que deu o primeiro grito da República na Câmara de Olinda. Perfeito, é o nosso gabarito, tá certo, galera? C. O primeiro grito tornou a cidade patrimônio mãe da República, em virtude do êxito obtido no movimento.
Olinda venceu a Guerra de Mascate, meu povo. Lembra do que eu falei? Não! A Guerra de Mascate significa o declínio de Olinda. Letra D. A Guerra de Mascates possibilitou a consolidação do domínio holandês em Pernambuco. Nada a ver. Guerra de Mascates é posterior à invasão holandesa. Esse primeiro grito da República motivou um feriado na cidade todo dia 10 de janeiro. Aí veja só, como é o tipo de questão extremamente específico. Mas tá errado, é 10 de novembro, tá certo, minha gente? É 10 de novembro. 20ª questão. As primeiras edificações históricas localizadas na cidade de Olinda foram incendiadas na invasão holandesa. Então, nosso gabarito, 19ª, letra B. As primeiras edificações históricas localizadas na cidade de Olinda foram incendiadas na invasão holandesa no ano de 1631 e restauradas posteriormente. Essas restaurações foram feitas com materiais diversos. A área de preservação desta cidade abrange praticamente o núcleo inicial da colonização, sendo cerca de 10,4 km². Porém, dentro desta área há um setor de 1,2 km², denominado de polígono de tombamento, que corresponde a uma área de preservação estritamente rigorosa. Então, o que ele está falando? Incêndio de Olinda pelos holandeses e, posteriormente, a área de preservação, que é o sítio histórico completo. Vamos lá. Ajeitar aqui, eu estou botando um bem grande para vocês conseguirem fazer. Mas isso aqui, obviamente, está dentro da... Não sai da Consulpan, tá? Uma dessas edificações está localizada no Alto da Sé, sendo margeada pela rua Bispo Coutinho e a rua Ladeira da Sé. Esta edificação é localizada a aproximadamente 400 metros do litoral, e suas fachadas recebem diretamente a ação deletéria da névoa salina proveniente do Oceano Atlântico. É o famoso a maré come tudo. Por isso que as coisas em Olinda precisam ser tão bem preservadas. Construída em 1540 com uma edificação de madeira e taipa de mão, sendo reformada em alvenaria de pedra em 1578. Ao longo dos anos foram executadas pequenas intervenções, como ampliação da nave e obras na abóbada na Capela Mor, até o ano de 1631, quando foi incendiada e completamente destruída pelos holandeses que haviam invadido a cidade de Olinda. Assinale a alternativa abaixo que apresenta corretamente esta edificação. Minha gente, esta edificação que ele está falando, todo mundo conhece como Igreja da Sé. O nome científico dela, o nome completo dela é Catedral de São Salvador do Mundo. Aí, veja só, professor, isso é muito difícil. Você iria tirar aqui, eu tenho certeza, Basílica de São Bento, que é a Igreja da Sé, é um lugar, basicamente é outro. A Igreja Nacional do Monte, porque eu falei para você também, que a Igreja de São Monte é fora do Centro Histórico de Olinda, e a Igreja Nacional dos Homens Pretos, que eu falei dela, mas não é a Igreja da Sé, tá certo? Mas nosso gabarito é letra C. Ok, meu povo. Então, espero ter ajudado. A prova não veio exatamente como a gente queria, mas caiu todo o conteúdo que a gente falou. Vejam como é uma prova complexa, então fica a dica para as próximas provas e seguimos aqui para o que a gente puder ajudar. Ok, minha gente? Tranquilo. Um forte abraço. Estamos aqui à disposição e torcendo para que vocês sejam chamados, torcendo para que vocês possam, muito em breve, serem guardas municipais da cidade de Olinda. Tranquilo, minha gente? Tamo junto. Forte abraço, professor Diogo. Nativa, e qualquer coisa que precisar, pode falar. Se você acertou questões, mande aqui no comentário, por favor. Professor, acertei. Professor, fui mal, mas quero continuar estudando. É isso. Vamos nessa. Até a próxima prova. É assim que a gente faz. A gente vai estudando até a próxima. Tranquilo? Tamo junto.